Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a essa live e o tema de hoje é crenças. O que são crenças, como elas podem te fortalecer ou te segurar, ou te limitar, tá? E para eu começar a falar sobre crenças, eu quero primeiramente explicar o que é uma crença. Uma crença é tudo aquilo que nós acreditamos. É muito comum a gente ouvir sobre crenças religiosas, né? Só que, na verdade, crença é sobre qualquer coisa, qualquer área da vida. Sobre o que você acredita sobre você, sobre as pessoas, sobre tudo, tá? Então, crença é aquilo que você acredita. Como que as crenças se formam? Como que a gente passa a acreditar em alguma coisa, né? Existem várias formas que fizeram que essas crenças fossem construídas dentro de nós, digamos assim. Boa noite para quem está entrando, sejam muito bem-vindos, tá? Então, por exemplo, todos nós temos crenças, tá? Como que essas crenças funcionam? Primeiramente, e é uma das formas mais fortes, é aquilo que a gente escutou dos nossos pais, tá? Porque quando a gente era criança, os nossos pais, eles eram as pessoas que nós mais confiávamos. Então, na visão de uma criança, o pai e a mãe, eles têm muita sabedoria. Então, e além disso, nós confiamos assim piamente, né? Então, aquilo que os pais falam para a criança, ela vai acatar sem questionar, tá? Afinal, são meus pais, meus heróis, né? As pessoas que zelam por mim. Então, uma das formas das nossas crenças serem construídas é através daquilo que nós ouvimos dos nossos pais, principalmente na infância e também no primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos de vida. Essa fase é muito importante para a criança. É um período assim que ela absorve tudo com muita rapidez. É uma fase muito importante para construção da personalidade dela. Então, uma forma, tá, das crenças se formarem é aquilo que nós ouvimos dos nossos pais. Uma outra forma é sobre aquilo que nós presenciamos, ou melhor, aquilo que nós experienciamos na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que está casada descobre uma traição do marido e aí de repente ela passa a ter crenças de que homem não presta, mesmo que ela só tenha vivenciado isso uma única vez. Então, aquilo que a gente vivencia, dependendo da profundidade da dor que a gente passou, se forma uma crença muito forte, tá? E a gente passa a generalizar isso. Ou seja, a pessoa viveu uma traição e aí ela generaliza, homem nenhum presta. Ali se formou uma crença, ok? Uma outra forma das crenças se formarem é aquilo que a gente presenciou, ou seja, que a gente testemunhou, não necessariamente aconteceu com a gente, mas a gente testemunhou acontecer com alguém, tá? Então, aquilo que a gente viu, a gente tende a acreditar, ok? E uma outra forma também é relacionada ao que nós, principalmente na fase já adulta, pesquisamos, estudamos, lemos nos livros, buscamos na internet. Então, também é uma forma de construir crenças. E só para concluir como as crenças se formam, também tem a questão do que a sociedade nos impõe, tá? No sentido assim, se uma pessoa fala, se a gente cresce escutando de várias pessoas que a cor azul é azul, quando a gente olhar para o azul, a gente não vai questionar, porque aquilo foi imposto, tá? Aquilo foi um conhecimento, assim, coletivo, que fez com que a gente não questionasse. O azul é azul, me ensinaram dessa forma e eu passei a acreditar, ok? Então, esses são vários exemplos de como as crenças se formam. E aí, o que acontece? Qual é o problema da crença? É que nem sempre as crenças que nós temos, elas são crenças positivas. E aí que está a diferença. Por quê? A crença positiva é aquilo que eu acredito e que me faz bem. É aquilo que me empurra para frente, que me fortalece, que me traz equilíbrio emocional.
me faz atingir meus objetivos, me faz desenvolver virtudes. Essas crenças são maravilhosas. Então, as crenças, as crenças a nós mesmos, respondendo uma pergunta, né? A Ângela está perguntando, as crenças sempre precisam de um autor ou a própria pessoa pode construí-la? Nós mesmos podemos também construir, de acordo com aquilo que a gente vivencia. Eu vou dar um outro exemplo. Se eu costumo passar numa rua que é muito deserta e escura, e de repente eu passo naquela rua e eventualmente eu sou assaltada, eu tenho grandes chances de criar uma crença de que aquela rua não é segura para mim, tá? A minha experiência pessoal, ela forma também crenças. Então, aquilo que eu vivo e que eu experiencio, principalmente se estiver me trazendo, se estiver relacionado a emoções muito fortes, as chances é que vai formar uma crença, tá? Então, assim, aquilo que a gente vive e aquilo que a gente percebe faz com que a gente passe a acreditar em algo ou não. E uma coisa engraçada é que as crenças, elas... Peraí que abri uma janela aqui. As crenças, elas podem estar relacionadas com aquilo que a gente conhece até então. Então, se eu chegar para você e falar assim, olha, eu vi um ET andando aqui na rua. Aí você vai olhar para mim e você vai falar assim, você tá louca. Por quê? Pode até ser que eu tenha visto, tá? Eu tô alucinando só para dar um exemplo. Mas se você nunca viu um ET andando na rua, rapidamente você checa a tua história de vida, ou seja, você checa o seu passado, e se no seu passado você nunca viveu algo parecido, você nunca escutou alguém falar sobre isso, você rapidamente você não vai acreditar, porque aquilo nunca fez parte da sua realidade, ok? É por isso que tem muitas pessoas que falam assim, eu sou que nem São Tomé, eu só acredito vendo, tá? Então as crenças, ela também está relacionada à nossa história de vida. Se eu nunca tomei conhecimento de alguma coisa e chega alguém e me vem com aquela informação, eu vou questionar o meu conhecimento de vida até então, ou seja, checando o meu passado, ok? Isso é muito perigoso, porque às vezes alguém vem com uma informação nova que é verdadeira, só que se para você não faz sentido, você não aceita, tá? Essa informação, por mais que ela seja verdadeira. Eu lembrei de um exemplo legal, que foi até comentado numa palestra que eu fui recentemente não, em outubro, sobre câncer de mama. E aí uma das palestrantes estava contando que um homem, um senhor, ele estava com câncer de mama, que o câncer de mama ele não dá só em mulher, né? As pessoas, eu mesma não sabia, tá? E aí, muita gente acha que câncer de mama está relacionado ao seio da mulher, ao peito, né? O que só mulher tem. E esse senhor chegou com a dor, ele estava com dor, com caroço e tal, fez o exame e o médico falou para ele, olha, o senhor está com câncer de mama. Aí ele falou assim, não, isso é impossível, porque eu sou homem. Então, para ele, tanto que assim, ela estava comentando que ele nem seguiu o tratamento, porque ele falou assim, não, eu tenho certeza que o médico está equivocado, imagina, eu sou homem e vou ter câncer de mama. Então, para esse senhor, era algo tão inconcebível que ele não conseguiu acreditar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, dentro das nossas limitações, a gente se recusa a acreditar alguma informação que seja muito diferente do que a gente tem dentro da nossa mente, tá? Isso é um risco, porque pode ser que a gente deixe de crescer com isso, tá? Principalmente se for alguma coisa que nos beneficie, tá? E quais são os riscos das crenças, né? As crenças positivas, beleza, são aquelas que nos empoderam, nos fortalecem, nos levam adiante, mas as crenças que são chamadas limitantes são as crenças enfraquecedoras. Ou seja, eu quero alguma coisa, mas eu tenho uma crença que me segura. Então é como se fosse um freio de mão que está sempre puxado. Eu tenho um objetivo, mas eu não consigo realizá-lo porque as minhas crenças não me permitem. Só que isso está em nível inconsciente. Ninguém tem isso claro, eu não consigo realizar porque eu não acredito. Não, é tudo de forma inconsciente. Por quê? Porque ninguém faz aquilo que não acredita. E se eu não acredito, como é que eu vou conseguir o que eu quero? Tá? Então, esse é o grande perigo das crenças limitantes. E
Eu vou citar alguns exemplos aqui durante a live sobre crenças para vocês poderem entender melhor como elas são poderosas, tá? E eu vou citar um exemplo de uma pessoa que queira enriquecer. Vamos supor que essa pessoa ela queira ter sucesso financeiro, só que ela não consegue porque foi ensinado para ela desde pequena que dinheiro traz infelicidade, dinheiro atrai pessoas invejosas, só consegue ter muito dinheiro quem é traficante ou quem é político corrupto. Então, se essa criança nasce nesse ambiente onde ela foi metralhada de crenças limitantes a respeito de dinheiro, quando essa criança se torna um adulto, quais são as chances dela ganhar dinheiro? Mínimas, porque dentro da cabeça dela, ela formou crenças muito fortes que dinheiro não é algo positivo, tá? E aí ela vai sempre querer se proteger. Se no inconsciente dela, olha, quem tem dinheiro é porque é corrupto, logo eu não quero ser corrupto, então eu não vou querer ter dinheiro. E aí ela passa a se sabotar nas ações dela, tá? E aí o perigo da crença limitante. E aí eu poderia citar vários casos de crenças limitantes relacionadas a, que nem eu dei o exemplo, uma mulher foi traída, aí de repente nenhum homem presta, mas ao mesmo tempo ela quer ter um relacionamento. Então é uma crença que a limita, porque se ela tem o desejo de se relacionar, mas ao mesmo tempo ela acredita que nenhum homem presta, ela passa a viver um conflito interno muito grande, ela passa a ter ações que afastam uma pessoa que eventualmente ela poderia conhecer, tá? Porque na cabeça dela ela pensa assim, se nenhum homem presta, eu quero estar em segurança, logo não vou deixar ninguém se aproximar de mim. E esses são os riscos das crenças limitantes. E quais são... expliquei aqui o que é, né? Como se formam. Eu fiz um resumo aqui de tópicos só para ver se eu não vou deixar esquecer nada, tá? De falar. E de onde elas vêm. Ok. Eu quero propor um exercício para vocês colocarem em prática, porque é uma forma de você identificar quais são as suas crenças limitantes. Muitas vezes a gente não tem isso muito claro, o que nos limita. Então, quando você faz esse exercício, eu vou falar das positivas. Quando você tem as crenças limitantes, quando você traz para a consciência e passa a ter clareza quais são essas crenças limitantes, só aí você vai conseguir mudá-las, porque eu não consigo mudar aquilo que eu nem sei que existe, tá? Então, o primeiro exercício que eu quero passar para vocês, depois eu vou colocar resumido lá no meu canal do Telegram, tá? Para quem não tá anotando, para não perder nada, eu vou postar lá no canal. Então, a primeira coisa é você escrever 5 frases assim, que vier na tua cabeça, não pensa muito, que vier na tua mente, escreve. O que você acredita sobre pessoas, tá? Essa é a primeira. O que você acredita sobre o amor? O que você acredita sobre merecimento? O que você acredita sobre equilíbrio emocional? E o que você acredita sobre perdoar? Eu coloquei essas 5 sugestões de temas porque o meu nicho é equilíbrio emocional. Mas você pode adaptar, por exemplo, o que eu acredito sobre dinheiro, o que eu acredito sobre homem, o que eu acredito sobre sucesso. Você pode criar os seus próprios temas. E a partir daí, para cada um, você coloca 5 respostas sobre o que você acredita. E aí, olhando as suas próprias respostas, perceba se elas são positivas ou negativas, tá? Perceba o que você sente quando você escreve. O seu sentimento é uma pista se o que você pensa é bom ou ruim. E lembrando que não existem crenças certas ou erradas. Existem crenças que vai te potencializar, te fortalecer, e crenças que vão te segurar, tá? Então, esse é o primeiro exercício. E a segunda coisa, eu vou falar sobre crenças positivas. As crenças positivas são aquelas que me trazem grande bem-estar. Eu me sinto bem de acreditar nisso. Por exemplo, eu acredito em Deus. Isso, para mim, é uma crença muito positiva. Por quê? Eu me sinto acolhida, eu sinto a minha fé fortalecida, é uma crença que me traz
mais esperança. Então, as crenças positivas são todas aquelas que te fazem se sentir bem, você se sente confiante, são crenças alinhadas aos seus valores, aquilo que você acredita, são crenças que te ajudam a alcançar os seus objetivos, são crenças que te impulsionam, você vai além, porque você acredita que você pode, tá? Então ela tem um poder assim muito grande, e o ideal é que a maioria das nossas crenças sejam positivas. Eu acredito que seja impossível tudo que a gente acreditar ser positivo, mas que a maioria seja positiva. Porque a ideia é que nós nos tornemos seres cada vez mais fortalecidos, seja emocionalmente, seja na área financeira, seja na profissão. Então, as crenças, ela tem um poder, assim, muito grande. Tudo que eu acredito, eu busco constantemente uma maneira de comprovar que eu tô certo. Porque o ser humano, ele não gosta de estar errado, ele não gosta de ser convencido, ele não gosta de ser corrigido. Então, se eu penso alguma coisa, o tempo todo eu vou buscar validar se essas crenças são reais ou não. E eu fico torcendo, assim, o ser humano, ele torce para que seja verdade porque ele não quer estar errado. Então, se eu penso assim, vou usar o exemplo, colegas de trabalho não são confiáveis porque eles gostam de passar a perna nas pessoas, tá? Vou dar um exemplo qualquer. E aí, o que acontece? Eu começo a buscar evidências de que eu estou certa o tempo todo. E se por acaso essa minha crença se tornar uma profecia autorrealizável, de tanto que eu mentalizo aquilo, o dia que algum colega de trabalho me passar a perna, eu vou falar assim, eu sabia, eu tinha certeza. Porque é isso que a nossa mente faz. Ela busca evidências o tempo todo daquilo que a gente acredita. E é por isso que é extremamente importante que você tenha claro sobre o que você acredita. Principalmente nas coisas que são importantes para você. E aí eu vou dar um exemplo de como você pode não só identificar as suas crenças limitantes, tá? Como você pode desconstruí-las. Ou seja, deixar de acreditar naquilo. Porque como a gente é um ser em evolução, quando a gente era pequeno, a gente acreditava em Papai Noel, hoje a gente não acredita mais. A gente acreditava em Coelhinho da Páscoa, em Fada do Dente, e uma série de coisas que hoje não fazem mais sentido acreditar. E como a gente está sempre evoluindo, é totalmente possível que a gente deixe de acreditar em coisas que hoje, como adultos, a gente acredita. Porque a gente está sempre adquirindo novas informações, buscando autoconhecimento, e isso nos auxilia para desconstruir crenças que são limitantes. Então, uma outra sugestão para você identificar as suas crenças limitantes é a seguinte: coloque o seu objetivo no papel. Por exemplo, eu quero chegar aos 65 quilos, tá? Aí eu coloco lá a minha meta relacionada a emagrecimento. Aí eu me pergunto, por que eu não consegui isso ainda? Essa pergunta, ela tem um poder tão forte, porque as suas respostas vão ser as suas crenças limitantes. Então vamos lá, eu coloco lá como objetivo, eu quero chegar aos 65 quilos. E aí eu me pergunto, por que eu não consegui isso ainda? Aí a primeira resposta, meus ossos são muito largos e eu acho que isso é hereditário, então as chances de eu chegar nesse peso são quase impossíveis. Vamos supor que essa seja a minha primeira resposta. Aí a segunda resposta, porque eu não tenho tempo de ir para academia, eu trabalho demais. Vamos supor que seja a segunda. E eu indico que vocês escrevam pelo menos 5 respostas, tá? Quanto mais você explorar do seu subconsciente, mais isso você vai estar trazendo à tona questões que talvez não tivessem tão evidentes. Aí vamos lá, me pergunto novamente, por que eu ainda não consegui chegar nos 65 quilos? Porque comer meu estômago não se adapta a dietas, ou então eu começo a escrever várias coisas. Percebe que para cada coisa que eu escrevi aqui é uma crença limitante? E por que é uma crença limitante? Porque se eu falo que eu não tenho tempo para ir para academia, será que isso realmente é uma verdade absoluta?
ou é apenas uma falta de gerenciamento em relação àquilo que é prioridade para mim? Todo mundo tem 24 horas. Se todo mundo tem a mesma quantidade de horas, aquilo que for prioridade para mim vão ser coisas que eu vou fazer. Então, talvez aquilo que eu acredite que eu não consigo ter tempo, será que realmente é verdade isso? Tá? Então, essa é uma crença limitante. Porque se eu não tenho tempo, eu posso administrar o meu dia para colocar a academia no período da manhã, por exemplo, antes de trabalhar, das 7 às 8. Tá? Então, aquilo que eu faço com o meu tempo está nas minhas mãos. A quantidade de tempo é 24 horas para todo mundo. Aí eu coloquei também como resposta, meus ossos são muito largos, eles são muito pesados, então é impossível chegar nos 65 quilos. Será, realmente? Será que se você criasse hábitos de ir para academia de forma regular, ter uma alimentação saudável, buscar uma nutricionista, fazer o que precisa ser feito, será que é os seus ossos realmente que estão definindo o seu peso? Então, a partir do momento que você começa a criar novos hábitos contrários àquilo que você acredita, ou seja, eu acredito que eu não tenho tempo para academia, mas estou disposta a começar a academia, ou nem que seja às 11 horas da noite ou 6 horas da manhã, ou seja, quando você começa a criar novos hábitos que são contrários ao que você acredita, você passa a desconstruir a sua crença limitante. Porque você está se dando a oportunidade de colocar em prática algo que vai enfraquecer essa crença limitante, tá? Então, essa é uma sugestão para vocês identificarem quais são as suas crenças limitantes, tá? Para quem chegou agora, é o seguinte, vocês se perguntem, coloquem o objetivo que vocês querem alcançar e se perguntem por que eu não consegui isso ainda. As respostas serão suas crenças limitantes, porque aquilo que você acredita são as justificativas que você se dá. E para tudo na vida, ou a gente tem resultados, ou a gente tem justificativas, ok? Alguma dúvida até agora de como identificar as crenças limitantes, de como desconstruí-las? A melhor forma de você desconstruir as suas crenças limitantes, além desse exercício que eu acabei de passar, é você se perguntar: existe alguém que conseguiu esse resultado que eu quero? Porque se existe alguém, por que eu não poderia conseguir também? O que me difere das outras pessoas? E aí é interessante que vocês modelem, né? Na programação neurolinguística a gente fala modelar pessoas. O que significa? É você observar o que essa pessoa fez para conseguir o que ela conseguiu, quais são os hábitos dela, o que ela pensa, o que ela faz de manhã. Então comece a modelar pessoas que alcançaram aquilo que você quer, porque o sucesso ele deixa pistas. E essas pessoas que já conseguiram o que você quer, elas têm pistas para te dar. E isso a gente vê, é muito comum a gente ver isso agora em livros, né? Principalmente relacionado a enriquecimento, o que pessoas ricas fazem. Isso nada mais é do que o livro ele modelou o que essas pessoas fazem, quais são os tipos de pensamento, como elas reagem frente à diversidade. Vamos supor, o autor modelou o que pessoas ricas fazem para colocar ali no livro. Então eu sugiro que você modele pessoas que conseguiram o resultado que você quer. Então, usando novamente o exemplo do emagrecimento, se alguém emagreceu, hoje em dia a gente vê muito isso no Insta, pessoas que emagreceram muito, assim, mudando a qualidade de vida, os hábitos. Veja o que essa pessoa faz, veja o que ela come, veja que horas ela acorda, quantas horas por dia ela dorme, quantos litros de água ela bebe por dia. Quais são? Será que essa pessoa medita? Será que ela talvez faça acupuntura para trabalhar a ansiedade? Ou seja, veja o que essas pessoas fazem e modele-as, porque essa é uma maneira de você encurtar o caminho em relação a onde você quer chegar, tá? É você encurtar, ou seja, não é uma trilha, me fugiu a palavra agora, mas assim, veja o que essas pessoas fazem para você pegar essas informações, tá? Que fazem sentido para você. Bom, deixa eu ver o que faltou aqui. Uma coisa interessante. Vou contar aqui através de uma metáfora para poder explicar melhor.
Haviam 2 irmãos gêmeos que, obviamente, nasceram na mesma família, tiveram a mesma criação, os mesmos cuidados. Só que o pai desses 2 irmãos gêmeos, ele era alcoólatra. E ele bebia muito, ele batia nos filhos, ele batia na mulher, ele vivia ausente, né? Ele nunca estava em casa porque ele estava no bar. E isso trouxe muito sofrimento para os 2 filhos, porque eles queriam a presença do pai. Eles queriam um pai amoroso, um pai que tivesse mais presente em casa, que brincassem com eles. Só que o pai, sempre quando ele chegava em casa, ele chegava assim alterado alcoolicamente, né? E aí o que aconteceu? Essas 2 crianças cresceram, se tornaram adultos. E aí depois de muitos anos, depois que eles já tinham já estavam adultos e trabalhando, um dos gêmeos, ele se tornou alcoólatra, igual ao pai. Ele repetiu o comportamento do pai. E ele fazia as mesmas coisas pelas quais ele passou na infância, só que agora ele reproduzia com a esposa dele. Ele batia na mulher, ele bebia. E o outro irmão, que também teve a mesma criação, passou pelo mesmo sofrimento, ele se tornou um empresário assim muito rico, uma pessoa muito generosa, que ajudava os outros, muito caridosa. E aí um dia uma pessoa, um conhecido, chegou para esses 2 irmãos e perguntou o seguinte: nossa, vocês são gêmeos, tiveram a mesma criação, por que você, Zezinho, você se tornou alcoólatra? Aí ele pegou e falou assim: porque o meu pai foi alcoólatra, então isso foi o que eu aprendi. Aí essa pessoa chegou para o outro irmão gêmeo e falou assim: fulano, por que você se tornou um empresário super, multimilionário, tão generoso, tão caridoso? E ele respondeu: porque o meu pai era alcoólatra. Ou seja, eu fiz de tudo para não reproduzir esse comportamento pelo qual eu passei, tá? Ou seja, as 2 pessoas viveram no mesmo ambiente, tiveram a mesma criação, só que cada um deu uma interpretação diferente. Cada um construiu a sua própria percepção daquilo que viveu, tá? Então, como seres humanos únicos que nós somos, eu dei esse exemplo para vocês entenderem que o que você capta do mundo externo vai impactar na construção das suas crenças. E aí eu sugiro que o que vamos supor que você tenha captado alguma coisa que traga muito sofrimento, tá? Vou dar o exemplo do filho que acabou se tornando alcoólatra também. O que ele tinha de opção? Ressignificar esse sofrimento. O que se tornou rico, ele ressignificou. Ele falou: não, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser totalmente diferente, eu quero ajudar pessoas, eu vou trabalhar, eu não vou nem beber, eu não vou nem experimentar bebida, porque eu não quero me tornar como meu pai. Então, percebe como as circunstâncias, muitas vezes, elas impactam, sim, a construção das nossas crenças. Mas quem vai decidir o que vai fazer com isso é você, tá? Você tem poder de decidir o que você faz com aquilo que você percebe em relação ao mundo externo. E isso está nas nossas mãos. E se por acaso tem alguma dor alguma crença relacionada à dor que você carregue ainda hoje, acho que todos nós temos, né? A gente está sempre trabalhando para aprofundar o autoconhecimento. Mas se tem algumas crenças relacionadas a dores muito profundas, procure ressignificar isso. O que é ressignificar? É você entender que o que te aconteceu não define quem você é. O que te aconteceu não define aquilo que você vai acreditar. Você escolhe o que você vai acreditar. Faz sentido isso para vocês? Tá claro o que eu tô falando? Tá? Então, assim, percebam que as crenças, elas são muito poderosas e é interessante também que existem 2 tipos de crenças que vocês podem estar classificando, caso vocês façam os exercícios que eu propus aqui, que é o seguinte: existem crenças que a gente aprendeu, né? Ou seja, elas foram doutrinadas, alguém passou pra gente, né? Existem crenças que nós escolhemos, ou seja, elas foram deliberadas. O problema das crenças doutrinadas é que algumas
Algumas, assim, muitas servem, muitas pode ser que nos ajude realmente. Só que pode ser que tenha coisas que a gente ouviu na nossa vida, ou seja, que nos doutrinaram a acreditar, que não faça sentido mais a gente manter essa crença, ok? E aí que entra a importância de você saber de quem foi essa voz que me ensinou que eu tinha que ser assim ou assado. Identifica que essa crença, quem te passou essa crença. Se essa crença não faz sentido para você, você não precisa mantê-la, ok? E aí entra o processo de desconstrução, tá? E é interessante também que tenhamos crenças deliberadas, que são aquelas que nós decidimos escolher. As crenças que eu resolvi manter no meu universo particular. E que essas crenças deliberadas, ou seja, a escolha sua, ninguém te impôs algo a acreditar, é interessante que elas sejam muito positivas e fortalecedoras, ou seja, contrárias às crenças limitantes. As crenças ela têm um poder tão grande que é como se fosse uma lente pelo qual a gente enxerga tudo. O mundo, as pessoas, nós mesmos. E dependendo daquilo que a gente acredita, isso pode até mesmo nos adoecer. Tamanho é o poder da nossa crença. Agora, uma outra sugestão aqui, só para ir finalizando essa parte de crenças limitantes, é você se perguntar: isso que eu acredito é real em todos os países? Ou seja, em todas as nacionalidades, isso realmente é assim que funciona? Ou seja, você está se questionando se isso é uma verdade absoluta em qualquer lugar do mundo. Porque se for uma crença que te enfraquece, as chances é que não, tá? E aí você se pergunta, isso que eu acredito, né? Essa crença enfraquecedora, ela é uma verdade para todo mundo que habita esse planeta? Começa a se questionar. Porque se for uma verdade só para você, é mais uma evidência de que essa sua crença limitante talvez não seja, assim, tão sustentável mantê-la, tá? E vá se questionando, vá percebendo o que você... quais crenças fazem sentido em relação a quem você se tornou, quais crenças precisam de uma desconstrução. E o mais importante é que você tenha muito claro quais são os seus objetivos de vida e que essas crenças te impulsionem como se fosse uma base fortalecedora. Uma base que vai no tipo, não, vai lá, você consegue, você pode, isso é capaz sim para você, checa o seu passado, várias vezes você já conseguiu êxito relacionado a isso. Tem esse tipo de crença, uma crença que te move. Acho que essa seria a definição ideal, né? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida sobre crenças? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pessoal que entrou agora, não sei se conseguiram pegar um pouquinho da live. Vocês têm alguma pergunta? Tô lendo aqui os comentários que vocês postaram, só para ver se eu não fiquei sem responder alguma pergunta, tá? E é interessante também que a gente sempre vai acreditar em alguma coisa. É impossível deixar de ter crenças. As crenças fazem parte da vida o tempo todo, conforme nós vamos nos atualizando e olhando para dentro, buscando caminhos de autoconhecimento, mais a nossa consciência vai expandindo e a gente consegue colocar luz em cima do que estava invisível, digamos assim, tá? E aí, para concluir, eu queria falar o seguinte, que você tá aqui nesse mundo que nem eu, tá? Você nasceu. E isso significa que você não tá aqui por acaso, certo? Se a gente pensar que existe uma inteligência maior e que não existem coincidências, se você nasceu, você tem uma missão, você tem um objetivo, você tem o direito de ser feliz. E quando eu falo isso, e eu me incluo, obviamente,
Eu quero te dizer que se você tem sonhos que você deseja alcançar, será que se não fosse um direito seu alcançar esses sonhos teriam sido tomado tanta força dentro do teu coração? Então pensa nisso. Associa isso a merecimento, reflita o que você acha que merece e escreve as suas crenças, tanto as fortalecedoras para se lembrar de quem você é, para se conectar à tua verdadeira essência, e observa as crenças limitantes, de que forma você pode dar início a um processo de desconstrução, ok? E se você existe, você é muito importante. Cada pessoa tem uma função, então ninguém tá aqui por acaso. E tem um filme que eu vi, só pra concluir essa live, tem um filme que eu vi, caramba, eu não vou lembrar o nome agora, que ele falava o seguinte, era de um menininho que ele morava dentro de um relógio enorme, caramba, agora me fugiu o nome, mas só para concluir a ideia central, que é o seguinte, ele falava assim, se faltar uma pecinha dentro do relógio, ele para de funcionar. Então imagina que a existência de cada um de nós é como uma peça fundamental num relógio maior. Entende onde eu quero chegar? E aí, o que isso tem a ver com crenças, né? Você deve estar me perguntando. Tem a ver que as suas crenças fortalecedoras, elas empoderam não só você, como as pessoas que fazem parte da sua vida. Nós estamos todos interligados de uma forma ou de outra. Então, quanto mais crenças positivas, mais você vai estar impactando nas pessoas que você ama, nas pessoas do seu convívio, porque estamos todos conectados de alguma forma, tá? Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui a live. Acho que ninguém ficou com dúvida, né? Qualquer coisa... Ai, gente, meu computador começou a reiniciar no meio da live. Bom, quem tá assistindo pelo YouTube acabou de reiniciar meu computador aqui. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, vocês me mandem no inbox do Insta, que vai ser um prazer responder cada um de vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem dar sugestões de live, mandem para mim, porque eu tô fazendo live agora de segunda a sexta, sempre no mesmo horário, às 21 horas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e um abraço para todos.